Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Uma bênção estar na presença de vocês nessa noite. Que o Senhor venha derramar cada vez mais bênçãos sem medidas, bênçãos assim, fantásticas e maravilhosas sobre a vida de cada um de vocês. Que Ele tenha misericórdia de cada um e realmente resplandeça a face dele sobre a vida de todos vocês, sem exceção. A vocês que estão nos assistindo aí no nosso canal no YouTube, uma boa noite, bom Shabbat a todos vocês, um abençoado Shabbat. Que o Senhor venha, Senhor, cada vez mais a resplandecer. A bênção, Senhor, na casa de vocês, na família de vocês, que vocês se encontrem realmente em plano de prosperidade espiritual, que realmente venha a tocar o coração de cada um de vocês e fazer realmente transformações e transfigurações. Nós vamos falar muito sobre isso hoje, que realmente venha a fazer a vontade de Deus de uma forma sobrenatural sobre a vida de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos lá, pessoal. Hoje nós temos a nossa porção Vayahel, né? Que significa reuniu, que vai de Êxodo 35, 1 a 38, 20. Ezequiel 36, capítulo 36, dos versículos 16 a 38, e Marcos capítulo 9 completo. Ok? Então hoje nós estamos aí, não temos o nosso quadrinho hoje, porque teve um problema técnico aí, a gente vai ver se consegue arrumar um quadro novo para cá. E aí, quem sabe, talvez no próximo Shabbat ou no outro, a gente consiga aí restaurar tudo aquilo que precisa para ajudar vocês aí no direcionamento, mas é só acompanhar aí na nossa página do cajadedeus.org. Nós temos lá nos ensinamentos, lá uma aba chamada Parashiot, onde tem todas as porções que nós falamos aqui, todos os Shabbats, né? E aí nós colocamos para vocês lá, já a composição até o final do ano, já tem todo lá, até o final do ano, mais ou menos até próximo do final do ano, né? Porque vai se encerrar mais ou menos, acho que é outubro, se não me engano, que se encerra a leitura, setembro, outubro, e vão se encerrar as leituras, né? Desse período, né? Então já tem todas elas lá até o final. Estou compreendendo todos os 5 livros do Pentateuco, né? Ou seja, da Torá. E hoje, digamos assim, o Senhor nos trouxe uma palavra bem forte, que se chama Vayahel, ou seja, reuniu. Quando Moisés reúne seu povo, né, lá no deserto, e aí ele fala que aquele que quiser fazer uma oferta de coração, aquela coisa toda, né, que vai falando lá, porque o foco é o tabernáculo, né, digamos assim, a edificação do tabernáculo. Então Vayahel vem justamente de encontro ao que nós encontramos muito hoje de divergência dentro das próprias igrejas. Entendeu? Porque é o seguinte, quando Deus faz essa convocação com Moisés, que as pessoas de coração deem as coisas, ou se prontifiquem a fazer as coisas para a edificação da casa do Senhor, ou seja, do tabernáculo nesse caso, a participação do povo é fantástica, é de uma forma assustadora, todos queriam participar. Óbvio que tinha lá uns encrenqueiros de óbvio, né? Porque a preocupação dos encrenqueiros qual era? A posição de Moisés, a posição de Arão, porque eles tinham que ser os líderes, porque eles tinham que ser os direcionadores disso, ou direcionadores daquilo. Mas o povo não queria saber disso, o povo em si não queria saber disso, o povo queria saber de edificar e adorar a Deus. Isso daí vem muito de encontro com relação a aquilo que nós vimos na semana passada. Eles acabaram de fazer um bezerro de ouro, não é? As tábuas foram quebradas nesse bezerro de ouro, e nós temos agora uma oportunidade de, tipo assim, cara, tá bom, eu perdoo vocês, mas faz um tabernáculo aí para mim. E não era uma coisa assim gigantesca como o homem gosta de fazer hoje. O homem gosta de fazer palácios, coisas herodianas, aquelas coisas gigantes.
Tabernáculo é uma coisa pequena. Menor que muito cômodo de casa por aí. Entendeu? Então, é tipo assim, uma coisa simples, singela. Que, inclusive, só podia adentrar no Santo dos Santos somente uma única pessoa. E uma vez por ano, ainda por cima. Não era toda hora, vou lá na arca, vou lá conversar com Deus. Não, era uma vez por ano, no dia de Yom Kippur. O resto do ano, era lá fora o trabalho. E é aí que nós encontramos muitas diferenças daquilo que está sendo colocado hoje em prática, daquilo que realmente deveria ser vivido. Isso aqui é um exemplo. E quando ele fala reuniu, qual que é a identidade que nós estamos buscando aqui nesse ensinamento de hoje? O objetivo principal desse ensinamento que Deus procura passar é enfatizar para todos nós, né, que nós somos juntos como membros, fazedores de parte da constitucional da igreja, digamos assim, mesmo aqueles que estão por estatuto ou passando, faz parte, vai lá sempre participar das reuniões e tudo mais, é que cria-se a identidade daquele local, daquela congregação, daquele ministério. Então as pessoas começam a se preocupar do seguinte: eu quero ser um com Deus, como o próprio Jesus ensina. Quem vê a mim é o Pai. Eu e o Pai somos um. Isso se chama identidade espiritual. E o que hoje falta muito em dia, hoje, é essa identidade espiritual. Muita gente fala assim, mas o cajado de Deus, ele vai lá nos hospitais, ele vai não sei aonde, vai não sei o que, está sempre andando, está sempre debaixo de ponte, está sempre andando nas ruas, aquela coisa toda. A gente recebe esse feedback das pessoas, e eu falo assim, então, mas na minha igreja não tem isso, não tem dessa forma, não tem desse modelo, não tem disso. Eu falei, por que vocês não conversam entre si, dentro da própria congregação, criando a identidade, criando essa unidade, como todo mundo gosta de colocar, né? A unidade da fé. Por quê? Porque estão que nem vivendo como justamente aqueles do deserto. Mas tem que ser o Moisés que tem que coordenar a gente, tem que ser o Araão, tem que ser a Maria, tem que ser o José, tem que ser o Godofredo, tem que ser o Genésio. Não importa quem seja. O importante é você criar essa identidade da tua congregação. Você não está falando, valorizando o nome da congregação, mas sim a unidade que Deus os aproximou para isso. E é muita dessas coisas que nós vamos ver no decorrer de hoje, Deus nos coloca, que tipo assim, nos coloca numa situação muito peculiar, que muita gente hoje frequenta a igreja, cumpre aquele par de horas lá, assiste o culto, acabou. Só se tiver uma convocação, olha, vai ter um evento, vamos lá no hospital, ou vamos nisso, vamos naquilo, para realizar alguma obra. É mais ou menos isso que funciona hoje. É sentar na cadeira e esperar. Esperar ser chamado. Essa é o comodismo de hoje dessa igreja. E quando nós vemos justamente nessa porção, o vício já de ter um quadro atrás. Quando nós vemos nessa porção do livro de Êxodo, né, desses capítulos 35 a 38, nós vemos lá que o povo se manifesta. Ele quer trazer, tanto que Moisés fala, para de trazer, já deu o material, vai sobrar até, se bobear vai capaz de sobrar, e se faltou alguma coisa, os líderes vão pagar por isso, vão completar o que falta. Nem precisou no final, nós já sabemos dessa história.
Mas essa é a vontade de participar do reino. E o que nós vemos hoje em dia, as pessoas sentadas na zona de conforto. Ah, se me chamar, eu vou. Se não me chamar, então não está precisando. Nós estamos vendo cada vez mais pessoas caídas na rua. Mais pessoas aí passando necessidades, passando fome. Sabe, a gente vai atrás de comida, ainda mais agora com tudo mais caro, aquela coisa toda, vai atrás disso, vai atrás daquilo, vai... Enfim. Essa é o grande mistério que envolve toda uma população de hoje em dia. As pessoas hoje em dia estão preocupadas muito mais em permanecer, tipo, se me chamar eu vou, tomara que não me chame. Ah, porque hoje eu tenho uma festa para ir à noite, tomara que não me chame, porque sempre assim. Sempre numa situação estranha. Sempre numa situação do tipo, sabe, eu quero fazer parte da obra, mas não ficar de uma forma envolvida. Tem gente por aí que às vezes ocupa cargos nas próprias igrejas, não apenas as partes eclesiásticas, mas funções administrativas e tudo mais, e mesmo assim fica naquela passividade, digamos assim. Não tem fogo, não tem ardor. E também nós vamos ver isso aí hoje. Então tem muita coisa para que Deus faça, mas essa informação justamente agora inicial é para que vocês se situalizem naquilo que Deus quer passar para vocês. Ou seja, a formação de um corpo. Esse corpo tem que ter identidade. E não é a nossa identidade, a identidade pessoal que deve prevalecer, mas a identidade chamada Cristo. Não é a nossa vontade mais, mas assim é a vontade dele. Você por acaso sabe qual vai ser a manifestação que você vai ter que enfrentar pela frente? Você sabe por acaso qual o tipo de doença que Deus vai pedir para que você manifeste a sua oração e a sua fé? Ali para ministrar na vida daquela pessoa? Você sabe o que é isso que vem pela frente? Ou ainda você está naquele galardão porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho o título tal, eu sou administrativamente isso, na igreja eu sou assim, eu sou assado. Você está que nem os idiotas que foram tragados, sucumbidos dentro da terra, sucumbiram-se lá dentro, ele e todos aqueles seguidores dele, onde eles achavam que eram os tais e queriam discutir com Moisés. E o próprio Senhor mesmo, aqui no capítulo 9 do livro de Marcos, ele mesmo já começa, digamos assim, o primeiro versículo é a continuação do final do capítulo 8. Aquele que me nega, está negando ao Pai. É uma geração adúltera e perversa. E logo em seguida, onde todo mundo gosta de falar muito sobre a transfiguração do Senhor e tudo mais, aí vem um questionamento que vem provando tudo isso para todos nós. Quantos eram os discípulos chamados pelo Senhor? 12, isso. Mas só que nós vemos logo de cara aí, quantos foram chamados para esse momento específico da transfiguração? Apenas 3. Você já começou a pensar o porquê você não está sendo mais chamado para a obra? Ou por que você não está tendo mais envolvimento dentro da obra de Deus? Os 3 tinham intimidade com o Senhor. Os 3 tinham aproximação com o Senhor. Ele falou, quero os 3. Vamos lá. Mas não conta para ninguém. Vamos lá. Tem um negocinho para mostrar para vocês. Algo sobrenatural. Pronto. Porque eles queriam conviver ali. Saber ali, dia a dia, com o Senhor e aprender realmente do Senhor. E hoje em dia, o que nós temos hoje
desse convívio ministerial? O que nós temos dessa aproximação hoje em dia? Pastor, que eu só mais escuto reclamação de várias igrejas aí, a pessoa conversa comigo e tal. Meu pastor não tem tempo, meu pastor não dá, ele é muito ocupado, é muita gente lá para querer falar com ele, aquela coisa. Mas o outro pastorzinho lá, ele sabe orar bem, mas não sabe dar o conselho, não sabe isso. Hoje as pessoas estão rotulando. Ficam rotulando os outros. E é isso que cria um racha. Como a própria palavra, o próprio Senhor mesmo ensina, o reino dividido não subsiste. E o que nada mais é do que isso? Um reino dividido. Se aquele pastor é consagrado, por que ele não serve? Porque somente aquele lá, que é o bambambam lá, o centralizador das coisas, que também se acha, né, o rei das galáxias lá, por que só isso? Se Deus distribuiu e chamou uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os outros cargos que a gente conhece por aí, de diáconos, obreiros, uma série de outras coisas, aquelas são aspirações. Aspirações motivacionais para que a pessoa chegue realmente nesses ministérios. A estatura desses ministérios. Eles só começaram a trilhar o caminho. Mas se não atinge também isso daí, são que nem os murmuradores de Estado. Que só fica murmurando pelo caminho e reclamando. Tem que correr atrás. Por quê? O foco é a identidade do ministério, da assembleia, da igreja. É identidade. É criar esse alongamento ministerial. Essa situação forte de tipo trabalhar em conjunto. O Senhor mesmo fala. É melhor andar em dois, porque quando um tropeçar, o outro está sempre levantando. E é assim que funciona. Quantas pessoas o cajado de Deus já levantou em nome do Senhor Jesus? Quantos já foram aí içados no meio do lamaçal? Quantos vieram aprender nos Shabbats conosco? E através dessa unção, alavancaram nas suas igrejas lá posições, reconhecimento, uma série de coisas. E é nessa toada que a gente vem tentando edificar as pessoas, tentando edificar totalmente o corpo de Cristo, para elevar a estatura do varão perfeito. Hoje, vivemos num mundo de murmúrias, num mundo de enganos, onde justamente o próprio Senhor mesmo diz: os falsos profetas estão lá batendo na nossa porta. E nós sabemos disso. Então nós temos que ver o que realmente nós mantemos de foco. Qual é o nosso alvo em Cristo? Porque uma pergunta me fizeram essa semana, de como aqui eu estou sempre, né? O pessoal acha que eu estou atacando, né, os famosos cultos das riquezas, né? As igrejas já rotularam que eu sou um atacante, né, desses cultos aí da prosperidade e tudo mais. Aí eu só perguntei uma coisinha, uma única pergunta para todos os pastores que estavam presentes. Qual dos discípulos de Jesus foram ricos? Qual deles se tornou rico? Qual deles? Mesmo os que vieram depois. Paulo é um exemplo. Todos foram caçados. Todos foram caçados. Até o século III, todos eram caçados.
Falou o nome de Jesus, vai lá para a arena, vai enfrentar os gladiadores, vai lá, era caçado, era perseguido para tudo quanto era lado. Mas mesmo assim, prosperava. Eram vários seguidores, mesmo sendo perseguidos. E o mais interessante, que Deus buscava os pobres, os mais simples, aqueles que não tinham nada para dar. Porque o interesse, naquela época, não era riqueza. Mas os ricos ficavam incomodados, porque uma das coisas que a liberdade espiritual alcança é a nossa paz. Assim como o Senhor mesmo diz, eu vos deixo a paz e eu vos dou a paz. Essa é quando você atinge a liberdade espiritual. Os ricos não têm paz. Os ricos não têm paz. Então você está buscando coisas de guerra. Simples assim. Simples assim. Não precisamos mais explicar. Ministros hoje que ficam correndo atrás de valores altíssimos, de exposições, uma série de outras coisas mais, nada mais são do que sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Envolvidos em políticas e quanto o governo vai dar de subsídio para cada igreja. E nós sabemos que são várias igrejas que vão atrás de subsídio. Fazem conchavos aí, uma série de coisas políticas, mas onde entra Cristo nisso? Ah não, esse dinheiro aqui é para a obra de Cristo. Eu fiz parte de algumas igrejas quando eu me converti. E como ainda digamos assim, neófito, eu botava as coisas no meu bolso. A igreja nunca investiu nada. A única coisa que a igreja investia era no seu próprio meio de propaganda, fazendo jornalzinho, fazendo revistinha, para te levar para os hospitais, para os presídios, aquela coisa toda. Então eu fazia essa distribuição. Mas até mesmo para que eu chegasse nos lugares, para acompanhar os meus irmãos de fé naquela jornada, eu tinha que pagar, do meu próprio bolso. Pagar ônibus, pagar lotação, que no presídio a gente ia de lotação. Mas nos hospitais eu ia de ônibus comum mesmo, às vezes de carro, mas já compartilhava com alguns irmãos que também não tinham grandes condições não, de fazer tudo isso daí. A igreja não investia nada. E eram grandes as igrejas. Arrecadavam bastante, mas faziam propaganda, que investiam no evangelho, na evangelização de pessoas. Eu falo assim, não sei aonde, mas nem lanche davam para a gente. Se a gente quisesse tomar uma água, a gente pegava lá no hospital mesmo, né, do bebedouro do hospital, ou então, se quisesse comer alguma coisa, tinha que pagar da lanchonete, do próprio bolso. Não tinha nada distribuído pelas igrejas aí. Então convém essas reflexões aí e vocês irem atrás. Porque também correr atrás de saber as coisas da igreja faz parte de vocês, faz parte de um todo. Se o próprio Moisés prestava contas para esse corpo, para essa unidade, chamado acampamento de Israel, congregação de Israel, imagina nos dias de hoje, com uma arrecadação recorde que a gente vê em todos os lugares. Então, o que o seu ministro tem para esconder? Enquanto ele retira por mês, quanto ele gasta por mês, ou quanto ele faz de compras para decorar a igreja, mas ele não dá um centavo para a pessoa que está lá na rua. Ah, mas ele dá na rua lá, mas aquela cesta básica. Cara, mas são cestas básicas que foram doadas. Ou seja, nem envolveu dinheiro, nem envolveu recursos. Então são essas coisas que a gente busca na identidade, da unidade em si.
Então essa conotação de hoje vem nos puxar para uma visão permanente que a gente tem que ter daquilo que vem acontecendo no mundo e da qual nós temos como foco revelar Deus através de nossas obras, se realmente nós estamos fazendo isso. Nessa semana me mandaram um vídeo, acabei até repostando em alguns lugares, sobre uma pesquisa que fizeram nas ruas. Um menino simples perguntando para as pessoas: você acredita em Jesus? As pessoas já começaram a assumir: não acredito em Jesus. Onde está essa evangelização toda? Onde está realmente o Evangelho? Onde estão as pessoas que vão para as ruas ganhar almas? O que você tem feito no seu dia a dia? Quantas almas você já ganhou para o Senhor Jesus, trazendo elas para a igreja? Você senta na zona de conforto e fala assim: não, eu estou na igreja, eu já estou salvo. E eu te digo, melhor, vou deixar depois, no final, Jesus te dizer o que ele acha disso daí. Aí você vê lá no pessoal que critica, né? Por mais baixa que a pessoa possa ser, dentro da própria congregação e tudo mais, tem aqueles caras lá que começam, aquele cara lá, aquele negócio todo, a crítica dentro da própria constituição, a congregação. Aí começam a falar mal de um e do outro lá, aquela situação, mas a pessoa está lá. Tá. Vocês vão falar, já que não faz nada, é melhor ir embora, né? Mas essa opinião é sua. Mas é a opinião de Deus. Se aquela pessoa está lá, para você cuidar. Você está pronta para cuidar daquela pessoa? Ou você não quer essa responsabilidade? Está lá a oportunidade. Daquilo que você não faz na rua, Deus trouxe para dentro para você cuidar. E muitas vezes as pessoas não são cuidadas. Mas te garanto que o ministro não vai botar ela para fora. Só vai embora, só vai botar para fora em casos raros. Normalmente a pessoa por si só vai embora. Porque a pessoa não aguenta viver um mundo da fantasia, que ela mesmo criou para si própria. Quando vê uma realidade de que andar com Deus é palpável, tocar em Jesus Cristo é palpável, é real, a pessoa vai embora. Porque ela criou a fantasia. E podemos dizer isso, que a maioria das pessoas com quem a gente convive e tudo mais, quando fala na realidade de tocar Jesus Cristo, como aquela senhora que tocou a orla do manto dele, é possível nós tocarmos também todos os dias a orla do manto dele. Basta querer ter intimidade. Andar realmente com quem tem intimidade com ele e aprender. Ei, me ensina um caminho. Me mostra esse caminho. E todos os dias a gente conversa com ele. Todos os dias a gente está com ele. Todo momento a gente está com ele. Aqui, na Reforma, na rua, até no mercado quando a gente vai. Até quando vai na casa de material de construção, comprar alguma coisinha que está precisando. Até o demônio cumprimenta a gente de manhã cedo, dizendo bom dia. A gente dá até a risada. Até está vendo o demônio lá, fala assim, pronto, lá vou eu ter que ministrar aqui no meio da rua, né? Não, o demônio vem calminho lá, bom dia, como o senhor está? Eu falo assim, o senhor vai bem, não, obrigado. Assim que funciona. A pessoa que ia testemunhar, no outro dia atravessando a rua lá, o endemoniado ainda sorriu. Ainda fez tchauzinho assim. Eu falei, que Deus te abençoe, filho. Assim. Assim que funciona. Por quê?
convívio com Ele. O convívio. O próprio capítulo 9 aqui ele vai dizer que há coisas que é muita oração e jejum. Tem castas que é só por ali que vai sair. Então, para a gente atingir esse nível, imagina o que a gente faz. Exige dedicação, exige comprometimento. Essa é a obra do Senhor. Essa que se chama fé. Não é vir lá um adivinho, lá, não, porque é isso, é aquilo outro, não, porque eu venho lá. Para com fantasia, pessoal. Para com fantasia. O Senhor Jesus mesmo diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Vai falar o quê? Depois de uma dessa? Você vai querer conversar com quem mais? Porque afinal de contas, Deus é Deus de vivos. Só isso já resume todo tipo de situação que você possa querer procurar externa. Você está vivo? Você tem vida? Você quer vida? Na eternidade? Só tem um caminho que se chama Jesus. Então comece a crer que Ele tem uma mudança para você. Porque nesse caminho tudo que a gente começa a ver aqui, que os discípulos começam a discutir entre eles mesmo, e falam, o Senhor mesmo fala, olha, ao terceiro dia da minha ressurreição, e eles ficavam lá um olhando para cada outro, mas por que ele está falando? Ele já está dando a direção lá na frente, mas a preocupação dos discípulos ali era que era maior. Estão discutindo, mas peraí, quem vai ser o maior de nós aqui? Volta de novo ao mundo. A nossa ganância hoje de ocupar cargos na igreja, nas empresas e tudo mais, sendo como sermos competitivos uns para com os outros, tem nos afastado do Senhor Jesus. Por quê? Na competição que se sucumbe se chama amor. E uma das situações que Deus colocou, que o Senhor Jesus colocou, é de amarmos uns aos outros. Ah, mas o Senhor Jesus falou isso. Não, está no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Só você abrir sua Bíblia aí. Capítulo 19, versículo 18, no livro de Levíticos. Está lá. Amar uns aos outros. Jesus só fortaleceu no resumo da Bíblia. Amar a Deus e a teu próximo, como a ti mesmo. E ele vai reforçando, e no final ainda fala, amar como eu amei. Ele se deu a vida por todos nós. Enquanto você está preocupado em ficar brigando com o seu vizinho, com o seu inimigo, por que você não mete o joelho no chão e ora por eles? Ora, mas ora com vontade. Não, mas ele é meu inimigo, me fez mal. Dane-se. Desculpa a expressão, mas é verdade. Dane-se o teu sentimento disso. Engole. Engole o choro. Engole o choro. Ore por ele. Interceda pelo teu inimigo. Ah, mas ele me fez isso na infância, na minha adolescência, na minha vida adulta, nisso. Não importa. Ore. Para que Deus tenha misericórdia. Ore. Porque afinal de contas, nós não estamos fazendo parte do corpo de Cristo. Não é assim que é pregado aos quatro ventos aí? Mas eis que não, na minha placa lá é diferente. Aí nós começamos pequenininhos, né? A gente dá muita risada, eu pelo menos dou muita risada quando eu leio esse capítulo 9. O Senhor dá vários exemplos ali, e ele fala assim, ele pega uma criança,
depois de toda aquela bagunça que estava lá sendo discutida, ele vai pegar a criança e dizer o seguinte: aquele que não for criar essa criança, não entra no reino. Não tem nada. E uma das coisas que a gente mais vê hoje são igrejas pequenas se sucumbindo a igrejas grandes, não mantendo o seu chamado. São crianças pequenas querendo ser grande antes do tempo. Já percebeu isso? E acaba se envolvendo nas grandes. Por quê? Não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia. Porque a palavra de Deus é uma e vai até se cumprir, até o final, e várias vezes já me usou para profetizar sobre isso, e reprofetizo hoje, digamos assim, se é que existe essa situação, da reprofetização, ou seja, confirmar aquilo que já está escrito na própria Bíblia. O maior servirá ao menor. Acabou. Então as crianças são nossas, igrejas pequenas, não são igreja grande, não. Quanto maior, mais falsidade tem lá dentro. Quanto menor ela, mais sinceridade ali dentro, mais aproximação, mais unidade. Você já foi nessas igrejas grandes? Se você tiver paciência e tempo, eu sugiro que o senhor vá pelo menos 3 vezes nessa igreja grande. A primeira sente bem lá na frente, a segunda sente no meio e a última sente lá no fundo. E perceba a grande diferença que existe de comportamento social ali dentro. Uma diferença astronômica. A do fundo que mais assusta. A do fundo são aqueles que estão na dúvida do arrependimento. Estão na dúvida de realmente, o que eu estou fazendo aqui? Os da frente só querem status. Ó, o pastor está me vendo, está bem na primeira fila, ó, o pastor está vendo aqui. Como a gente costuma dizer, né, pessoal lá, sempre a mulherada lá começa, né, olha, estamos vendo até a calcinha da menina lá. Né? Ó, está lá na frente. A do meio, acho que dá para dar um cochilinho aqui, estou numa posição legal, o cara fica falando lá, de repente dá para dar uma cochiladinha aí, tá tudo certo, acorda quando acabar o culto. E o do final lá, no último, está perdido. Ainda está tipo assim, o que eu vim fazer aqui? E não tem quem ampare. Mesmo dentro de uma igreja. O que acontece numa igreja pequena? Todos estão próximos, todos estão unidos, todos estão prestando atenção uns aos outros, todos estão observando uns aos outros, todos estão preocupados, um auxiliar o outro. Por isso que dá certo, por isso que se mostra mais unidade de Cristo, por isso que você sente mais a presença do Espírito Santo. Eu, quando fui chamado para a obra, não andava em igreja chique, não. Eu comecei em igreja chique. Essas grandes. Mas quando eu fui chamado de verdade, Deus falou, não, vem cá. Comecei a andar nas igrejas pequenininhas. Que cabe ali 15, 20 pessoas, 40 pessoas, uma em cima da outra. E era o tempo que tinha mais unção de Deus. Tempo que tinha mais unção de Deus. Há pouco tempo fui participar de uma reunião do conselho, lá numa igrejinha simplória, mas cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Você não tem que ficar preocupada se o banco é confortável, se a igreja está armada, aquela coisa. Não, a pessoa tem que chegar lá e falar, eis-me aqui, Senhor. Vou congregar com os meus irmãos, vou me tornar essa unidade. Mas aí,
entra numa situação que o Senhor vem nos revelando nesse mesmo capítulo 9, quando ele fecha o capítulo 9. E é uma coisa que chama muito a atenção sobre aquilo que nós chamamos da arrogância, da famosa zona de conforto. As pessoas se colocam quando não querem, tipo assim, participar realmente da obra de Deus, mas querem a posição. O que são essas pessoas, se não uma pessoa morna? Uma morna na fé. No livro de Apocalipse, o próprio Senhor mesmo fala: vou vomitar isso daí. Vou vomitar. Aí vem lá aqueles caras lá que tipo, não, eu falo, convido, faço a questão, não sei o quê. Não, e vamos lá, e vamos resolver, e vamos evangelizar na rua, vamos ganhar almas. Certo? Aí quando volta o relatório, cansei de fazer esses relatórios. Pô, tem certeza? Não, pode contar e que vem. Aqui os nomes, tá tudo certinho aí. Aham. Eu ficava lá esperando. Sabe quantos apareciam? Nenhum. Você não pode dizer que você ganhou algo só porque você convidou, você entregou um papel, que você fez isso. Não, você tem que levar para a igreja. Ganhar almas é isso. É realmente mostrar o caminho. E se você não ganhar alma, como é que você quer ter intimidade com Cristo? Como é que você quer dizer que, tipo assim, tem intimidade com Cristo? Se você não ganhar alma. Não, mas eu... A gente já começa a ver a arrogância. E aí que Deus vem nos dar grandes mistérios, né? Que é aquilo que vem numa situação bem interessante. Que nem o próprio João, o apóstolo João, chegou para o Senhor e fala assim: ó, Senhor, aquele lá estava pregando lá em seu nome, expulsando demônios, aquele negócio todo lá, eu repreendi ele. Ô, João, você não é contra nós, é por nós. Faz isso não. Mas, Senhor, ele não segue a gente, mas ele está usando o meu nome. Ele está fazendo a obra daquilo que vocês não fazem. Tinha acabado de passar o exemplo de uma expulsão de um demônio. E eles perguntam como é que faz isso. Mas o outro lá que não anda com a gente está expulsando o demônio. Quem está certo? Quem está certo? É você nessa pseudo-santidade? Só porque eu te chamei para uma proximidade espiritual não significa que você já se tornou autoridade. Porque para atingir a autoridade de fato, requer muito caldo de feijão, muita apuração. Porque você sabe, caldo de feijão bom é aquele que está bem apurado. É a mesma coisa. E aí ele vem para nós e nos dá a seguinte direção: dos escândalos, esse tipo de escândalo. Aí todo mundo começa a pegar aqueles exemplos, né? Arranca a mão, arranca o pé, arranca o olho, aquela coisa toda, né? Mas uma das coisas que mais chama a atenção no capítulo 9 de Marcos é quando ele repete 3 vezes a mesma coisa. Nos versículos 44, 46 e 48. Né? Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Aí o pessoal já mais, né, escatológico, digamos assim, né, teológico, tudo mais, os ógicos da vida aí, eles vêm lá e falam: não, isso aí é do inferno. Eu falei: santa burrice, né? A gente tem que começar, né? Santa burrice. Quando a pessoa não conhece as coisas, é realmente complicado. Quando Jesus está aqui falando sobre isso daí, ele está citando Isaías 66,
versículo 24. Fala a mesma coisa. É o último versículo do livro de Isaías. E lá a coisa pega, o bicho pega. O bicho pega. Quando você sai de uma situação dessas, o que é esse inferno? Eu vou traduzir para vocês aqui de uma forma, tentar ser um pouco rápido, mas objetivo, da seguinte forma. Há um vale na Israel, em Jerusalém, que é o conhecido como Vale de Jena, né? Ou na Bíblia, em algumas passagens, Vale de Rinom. Tá? Esse daí é o verdadeiro Vale do Inferno. É justamente ali. O que é isso daí? Na antiguidade, ali, já mesmo sendo Israel, alguns reis de Israel permitiram isso, ali eram sacrificadas crianças para Moloque. Ok? E nesse meio de caminho, digamos assim, eles tocavam tambores para abafar o choro das crianças, os gritos das crianças, aquele negócio todo, né? E até hoje, o vale lá, é tipo assim, tá lá, tá. Hoje é um vale até que bonito, crianças brincam lá, aquele negócio, mas ninguém que mora ali. Mora em volta, mas não mora ali. O lugar é tão amaldiçoado, cheio de morte, aquela coisa toda. Porque é justamente esses sacrifícios para Moloque e tudo mais. Com autorização, inclusive, de alguns reis de Israel. Também serviam a outros deuses. Né? E aí a gente começa a se perguntar, tipo assim, o que é isso? Quando Isaías nos revela, aquilo lá, o fogo ardia de dia e de noite. Porque ali era um lixão. Tinha que, tipo assim, eram animais mortos, eram próprio lixo em si, era tudo incinerado ali. Por isso que o fogo nunca apagava ali. E quando a gente começa a analisar desse tipo de situação, levando isso para um futuro, a gente começa a perguntar, tipo assim, quando Cristo nos coloca numa situação dessa, eu vou me tornar a escória para ser lançado nesse vale de fogo? O fogo eterno que nunca apaga? Por acaso é isso? Então, ou seja, quando Deus nos coloca essa situação do tipo, voltem para mim, está falando, ei, eu ainda estou perdoando vocês, mas foca na direção, foca no trabalho, foca na boa obra, foca em andar comigo, ter intimidade comigo. É assim que o Senhor Jesus vem falando há muitos anos. É assim que Deus vem falando desde o princípio. Mas a zona de conforto, o não mudar, ficar no meu dia a dia, minha agenda, eu sou ocupado, é isso, é aquilo, aquilo e mais. Bom, respeitamos todos. Você vive para o mundo. Você não quer um compromisso com Deus. Não, mas nós somos a noiva. Certo? Tá bom, até vou concordar. E por acaso a noiva deixa o noivo andando à vontade? Vai para onde quiser, faz a festa que quiser, ou a noiva está colada sempre no noivo? Simples. A noiva é a igreja. Não, se você é noiva, a igreja é pedra. É uma construção. Ele mesmo já falou que não ficará pedra sobre pedra. Então a igreja de parede não é igreja. Igreja é o que está dentro dela. São as pessoas ali. Aquilo é igreja. Aquilo é a unidade que nós vamos falando até agora. Cada um tem seus valores. A gente vai ver na semana que vem isso aí. Mas todos juntos têm uma identidade aí. Uma única identidade. Como igreja, como corpo de Cristo.
É isso que ele vem falando. Ah, mas eu não quero fazer. Tá bom, querido. Então pode ser arrogante aquele negócio, porque você vai. Você escolhe. Você vai ser lançado nesse vale aí. Onde sacrificavam crianças. Quando sacrificam as crianças, o que estão sacrificando de igrejas pequenas também por aí? O próprio chamado está sendo renunciado. Ah, porque lá naquela igreja grande lá, eles fazem desse jeito. E começaram a copiar um dos outros. Onde está o Espírito Santo nisso? Quando se faz cópia. Que é isso? Que é isso? Criar um padrão, não, e toda igreja tem que ser desse jeito. Fala sério. O único que é padrão é o demônio. Onde ele domina é melhor. O próprio Senhor mesmo disse, o Espírito Santo é que nem um vento, vai para onde quiser. Ah, mas eu sou o sal da terra. Leia o capítulo 9. O sal que ele está falando aqui é fogo. Sal de fogo. O sal que você está falando aí, está imaginando aí, é para temperar. Para temperar o sacrifício. Tem separação de sal aí. Ele mesmo fala. Ele salga no fogo. Se não há fogo dentro de você para viver um tempo novo com o Senhor, esse tempo de intimidade com Ele, de andar com quem realmente anda com Ele, tipo, me ensina os caminhos que nem os discípulos faziam com Cristo. Você tem vergonha disso? Você é muito culpado para isso. Porque uma das situações mais que a gente pode mais bater na porta hoje das pessoas é: você está sendo condenado não pelos pecados. Isso eu já posso te garantir. Porque na cruz, teus pecados já foram. Na cruz, teus pecados já foram. Você não está sendo condenado pelos teus pecados. Mas você está sendo condenado pelos perdões que você renunciou. Quantas vezes Deus já te perdoou? Ele mesmo fala, não peques mais. Não peques mais. E você continua insistindo. Continua insistindo. Quantas vezes você tem renunciado ao perdão que Deus te deu? Os seus pecados já estão na cruz. Você não está sendo mais condenado pelos pecados. Mas você mesmo está se condenando pelos perdões que você renuncia. Presta atenção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça, o Senhor, o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat shalom.